Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite, aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Eu era carteiro na região de Weihofen, não carteiro de cidade. Desses que largam o envelope em caixa e vão embora. Eu entrava em estrada de barro, passava por Capela Torta, descia em Porteira, sabia o nome dos cães e o humor das casas pelo jeito que a fumaça subia do fogão. Em lugar assim, o silêncio não é ausência de som, é abismo. Intercaifec era uma dessas propriedades que a gente sente antes de ver. Um conjunto de casa e celeiro isolado, com o pátio aberto e um caminho que termina ali, sem motivo para ninguém passar, se não for por destino. Eu entregava correspondência de vez em quando, papelada, contas, recado do banco. O velho Andreas Gruber sempre aparecia na porta, com a mesma cara dura, mão calejada, olhar curto. A esposa, Cecília, era quase uma sombra atrás dele. Victoria, a filha, olhava menos pro carteiro e mais pros lados, como se sempre tivesse alguém no entorno. No fim de março de 1922, eu notei que Andreas começou a falar demais, sem querer. Homem duro não fala, cospe frase. Primeiro ele comentou do jornal, um jornal de Munique que apareceu na propriedade sem ninguém ter assinado. Disse como quem reclama de sujeira no quintal. Mas o olho dele não estava no meu rosto. Estava no telhado, no alto. Depois reclamou de Chaves. Sumiu um molho. Falou isso apertando o punho, como se a própria casa tivesse traído ele. Na Semana da Neve, veio a história das pegadas. Ele me puxou pro lado do pátio e apontou o chão branco. Marcas vindo da mata até a casa. Só isso. Nenhuma marca voltando. Andreas me falou baixo, mas com raiva, e ainda tentou rir no final, como se o riso pudesse empurrar o medo para longe. Eu perguntei se ele chamou a polícia. Ele fez um gesto de desprezo, como quem diz para quê. Disse que tinha revistado o celeiro e o sótão, que não achou nada, e terminou com uma frase que eu nunca esqueço. Mesmo assim, eu escuto. Naquele tipo de região, gente escuta o que quer escutar. Rato no forro vira ladrão, Bento vira passo. Mas havia um detalhe que não encaixava. Andreas não era homem de fantasia, e ele estava com medo real. Aquele medo que não fala alto, que só muda a maneira de olhar a porta. Na sexta-feira, 31 de março, eu fui lá, o tempo fechou cedo. Soube depois que a empregada nova tinha chegado naquele dia. Maria Baumgarter, no primeiro turno dela. Uma mulher adulta, prática, vindo para trabalhar. A irmã dela foi até a fazenda, deixou Maria e foi embora antes de escurecer. Dentro da casa ficaram 6 pessoas: Andreas, Cecília, Victoria, as 2 crianças, a menina de 7 e o pequeno de 2, e Maria. O que aconteceu naquela noite não tem enfeite, não tem mistério bonito, tem método. O celeiro era o coração do lugar. Ferramenta, feno, gado. Era onde qualquer barulho vira urgência. Um animal se solta um porte. O bate um ruído estranho no estábulo. Você levanta, porque fazenda não espera amanhecer. Acredita-se que alguém conseguiu atrair os primeiros para dentro do celeiro, um de cada vez. E no celeiro
no escuro cortado por frestas e cheiro de palha úmida. Eles foram derrubados com um mattock, uma ferramenta agrícola pesada, com lâmina e ponta, feita para abrir terra dura. Não é faca de filme, é ferro que entra e sai. É impacto. O que dá nojo quando você lê os relatos é imaginar o som. Não é um tiro que acorda a vizinhança. É pancada abafada por madeira, por feno, por corpo. E é silêncio depois. O tipo de silêncio que, se você está dentro da casa T, faz pensar. Deve ser nada. Porque a cabeça prefere isso. 4 morreram no celeiro. Depois, o assassino entrou na casa. E aí, o crime muda de patamar. Deixa de ser emboscada e vira domínio do espaço. A empregada e o bebê foram mortos dentro. Não porque estavam no caminho, mas porque alguém circulou por cômodos, abriu porta, escolheu. E mesmo assim, o detalhe que transforma Interkaifeck em pesadelo não é a noite, é o que vem depois. Na segunda-feira seguinte, eu passei pela estrada que dava na fazenda e reparei que havia fumaça saindo da chaminé. Fumaça baixa, constante. Não era uma lembrança, era sinal de fogo aceso de caça alçada. Eu pensei, estão vivos. Se estivessem mortos, o fogão estaria frio. Só que ao mesmo tempo, ninguém apareceu na missa. Ninguém foi visto na vila. A menina não foi para a escola. Na terça, o vizinho comentou que ouviu o gado inquieto, como se tivesse sido alimentado e deixado preso. Isso pode parecer detalhe pequeno para quem mora em cidade, mas quem vive no campo sabe. Animal não fica dias sem cuidado, sem virar caos. E ali não virou. Na terça, o vizinho comentou que ouviu o gado inquieto, como se tivesse sido alimentado e deixado preso. Isso pode parecer detalhe pequeno para quem mora em cidade, mas quem vive no campo sabe. Animal não fica dias sem cuidado, sem virar caos. E ali não virou. Eles chamaram na porta. Nada. Chamaram mais alto. Nada. Um deles, Lorenz Littenbacher, entrou pelo celeiro. Isso aparece repetido nos relatos. E foi no celeiro que a realidade abriu. Embaixo de feno estavam os corpos, não jogados aleatoriamente, cobertos, como se alguém tivesse escondido uma sujeira, como se o assassino tivesse feito questão de manter o local arrumado. Quando você entende isso, seu estômago afunda. Cobrir é um gesto, cobrir é intenção. O que encontraram não foi uma cena limpa, foi sangue escuro grudado na palha marcas notier. E aquele cheiro que nenhuma descrição consegue suavizar. Mistura de animal, madeira e morte que já passou do ponto de ferro fresco e virou algo pesado, doce e podre. A casa foi revistada. A empregada estava num quarto, o bebê no berço. Quem descreve isso em papel antigo escreve como se estivesse tentando manter a mão firme, porque não é natural ver um lugar de criança e saber que alguém foi até ali, abriu porta e fez aquilo. Quando a polícia finalmente assumiu, a investigação já nasceu conferida. Muita gente entrou antes, tocou coisa, andou. Tentou ver antes de entender que era crime, e ainda assim,
Uma evidência ficou como faca na mente. O matoque foi encontrado depois no sótão do celeiro, guardado, não largado na fuga. O perdido, guardado como ferramenta que volta pro lugar. A partir dali o caso virou lenda por um motivo específico. Havia sinais de que o assassino ficou na propriedade por dias, não porque precisava, mas porque podia. A polícia registrou que comida foi consumida, animais alimentados e o fogão usado após os assassinatos. Isso não é teoria bonita. É o tipo de constatação que faz todo mundo da região dormir pior. Eu lembro da sensação na vila quando isso se espalhou. Não era medo de fantasma, era um medo íntimo, doméstico. A ideia de que alguém matou uma família inteira e depois ficou ali, respirando no mesmo ar, ouvindo o mesmo vento bater no telhado, pisando no mesmo assoalho, mexendo no mesmo fogão, como se a casa tivesse mudado de dono por alguns dias. Surgiram suspeitos. Claro, surgiram nomes, histórias, rivalidades. Cada um tinha uma explicação, que fechava bonito com o preconceito local. Foi ladrão, foi vingança, foi alguém da vizinhança. Mas o caso não fechou. E, com o tempo, o que ficou não foi quem fez. O que ficou foi uma sequência de imagens que você não consegue apagar se morar perto de mato e celeiro. Pegadas na neve, vindo da floresta e não voltando. Uma chave que some. Um jornal que ninguém pediu. Passos no sótão. Fumaça na chaminé, quando já não deveria haver vida. E o silêncio de uma estrada que termina numa casa que nunca mais foi só uma casa. Até hoje, quando alguém me pergunta por que esse assassinato rende uma boa história de terror, eu respondo com uma frase simples: porque ele tem o componente que mais apavora o ser humano. Não é o golpe, é a permanência. É a possibilidade de que, enquanto você dorme achando que barulho no sótão é rato, alguém já esteja na sua rotina, aprendendo sua casa, entendendo como você reage quando ouve um som no celeiro e escolhendo o horário em que ninguém vai ouvir você chamar.